Eu quero saudar a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, desejando a todos uma boa madrugada, uma boa semana, um início de semana na presença do nosso Deus. Hoje é 2 de janeiro de 2022. Chegamos em janeiro, Pastor Robson, estamos juntos. Mais um ano que se inicia, mais um ano de promessas, de lutas, e acima de tudo, uma semana, mais um ano de conquistas, não é? E juntos estamos avançando, irmãos. Só não podemos retroceder, nem ficar parado. Deserto não é lugar de ninguém ficar parado. Deserto é lugar da gente passar. E nós vamos passar mais um deserto, mais um ano aí lutando, colhendo o maná do céu, até que Jesus nos leve para a terra prometida. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar aqui meu querido irmão Valadão, José Valadão. Bom dia, Valadão. Abra seu áudio, por favor, amigo. Bom dia, irmão. Você é de onde mesmo? Me lembre aí. Sou de Querência, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Norte. Do Norte? Do Norte, É uma alegria ter você aqui, Valadão. Você já está aqui com a gente há um bom tempo, né, meu irmão? Já, graças a Deus, a gente está sempre participando, mais vocês aí. Ok, seja muito bem-vindo. Querendo convidar amigos, fique à vontade. Pode convidá-lo, enviar o link para eles e eles participarão conosco aqui na madrugada. Meu querido, nós queremos convidá-lo a você fazer essa oração de abertura nesse momento. Pode ser? Pode ser. Então, amigo, fica à vontade. De joelho ou onde é que está mesmo? Fica à vontade. Então vamos orar então, né? Querido bom Deus, bom Pai, nós te agradecemos primeiramente por nos ter acordado nesta hora para buscar a Ti. Que o Senhor estar conosco, possamos aprender mais e mais de Ti e que o Senhor possa colocar seu desejo no nosso coração de fazer a Tua vontade, Senhor. Amém. Que tudo vem de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, Senhor. Porque se estamos aqui, porque o Senhor tem nos abençoado e nos protegido. Então, nós estamos agradecidos por tudo, Senhor. Te pedimos que venha abençoar cada irmão aqui, abençoar suas famílias, que possamos, Senhor, crescer espiritualmente na Tua palavra. Amém. Em família como irmão, Senhor. Esteja com cada um. Nos abençoe, nos batize, Senhor, com o Seu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, nos fortalecer cada dia para vencer esse mundo cheio de maldade e que possamos, Senhor, estar na Tua presença, que o Senhor possa nos dar força para herdarmos o céu. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. 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 Muito obrigado, meu irmão Valadão. Deus continue conduzindo a sua vida e não desista, viu? Já estamos chegando ao final do Porto Seguro. Já nós vamos chegar na casa do Pai. Amém. É só um pouquinho mais, né? Como diz os arautos do rei. E Ele quer. A partir desse momento, querido, nós vamos estar fechando os áudios, tá bom? Apenas alguns amigos terão aqui a oportunidade de falar, quando assim for convidado. Então, a partir desse momento, fecharemos os áudios. Vamos louvar o Senhor com alegria. Vamos cantar esse hino aqui novo para nós. Esse hino aqui, queridos. Deixa eu abrir. Hoje a gente está bem castigando. Mas vamos lá. Perdidos, cansados, os homens estão. Vitória só vem do Senhor. Sozinho, sem rumo, farda demais. Vitória só vem do Senhor. Deus é glória.
Cristo por nós lutarão. Vitória só vem do Senhor. No céu então juntos nós vamos cantar. Vitória só vem do Senhor. Deus é glória, honra, força e poder Ele é. Deus é glória, honra, força e poder Ele é. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é Senhor. Amém. Cansados e fracos os homens estão, mas a vitória ela só vem do Senhor Jesus Cristo. Me deu saudade, viu, Mário? Esse hinozinho dos velhos tempos, né? Verdade, Da Rodrigo, igreja, verdade, há 30 anos atrás, 20 anos antes. é verdade. Esse hino foi apropriado porque o tema de hoje vai falar justamente sobre isso, a luta do cristão. Muito bem, retornamos, estamos aqui novamente. Eu tive a alegria, Rodrigues, de estar aqui com o pastor Robson na sala, o irmão dele, Darivaldo Lopes, e a nossa irmã Lúcia Carvalho, lá de Luiz Eduardo, esteve aqui conosco. Foi uma bênção. Deus, na sua infinita misericórdia, traga a resposta, pastor Robson, irmã Lúcia e Darivaldo. Deus traga a resposta às suas petições. A minha internet hoje está trazendo alguns tipos de desconforto, né? Mas eu creio que vai dar tudo certo. Bom dia, minha irmã Zilma, seja muito bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui conosco. Muito bem, irmãos. Eu quero deixar claro para você, se você quiser dar a sua participação, levanta a sua mão virtual. É só levantar a sua mão que a gente abre o microfone e você dá a sua contribuição também no tema de hoje, que fala sobre a luta do cristão. Não é fácil, né? Não fácil, mas o cristão ele tem lutas, mas ele também tem muitas conquistas, muitas vitórias. Então, você querendo participar, dar a sua opinião, levanta a mão virtual. Tá bom, Darcy, Zilma, Cris, a irmã Cristina, a irmã Celina. Quando você quiser participar, Robson também, pode levantar a mão virtual, que nós daremos a oportunidade para que você contribua também, ok? Vamos lá, irmãos. Rodrigo, se você vê alguém com a mão levantada aí, me avise que eu estou com a tela aberta aqui, não está dando para ver a todos. Ok, Mário. Muito bem, a luta do cristão. O pastor Desmond Smith, ele começa esse devocional falando que ele nomeou esse devocional de hoje de a luta do cristão, porque o não crente não passa pela luta que o cristão passa. O homem, o indivíduo não convertido, né, não tem o Espírito de Deus e é controlado apenas pela sua mente carnal. E de acordo com o apóstolo Paulo, a mente carnal ela é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Está registrado lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 7. O não cristão, pastor Robson, ele não obedece regras ou leis, porque Deus não os pôs em seu coração para que o faça, para que obedeça, mas ele as obedece por razões pessoais, egoísta, por pressão social e por aí vai. Ou talvez ele tenha crescido no lar com princípios e tem uma consciência que o guia é uma vida respeitável. É que nem aquela coisa, pastor Robson, que a gente às vezes costuma ouvir das pessoas, salvação é destino. E eu não concordo, salvação não é destino, salvação é uma escolha. E por que, pastor Robson, o não cristão não tem essa luta? Só porque ele não tem conhecimento da palavra de Deus? Como é que funciona isso, pastor Robson? Dá uma palha para a gente aí.
Opa, irmãos, é o seguinte, essa luta é uma luta espiritual, né, Mário? Então, existem pessoas honestas, pessoas respeitáveis, que não têm, nem acreditam em Deus, né? Tem ateus aí que são pessoas, assim, que nós podemos dizer pessoas de bem, né? São respeitáveis, são honestas, elas obedecem, como aqui diz, assim, princípios, né, que foram ensinados a eles, princípios morais, que foram ensinados aos seus pais, mas nem sequer creem em Deus. Então, elas não enfrentam essa luta que existe entre o carnal e o espiritual, não é? Essa luta para se submeter ao Senhor. Né? Não há essa preocupação de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, porque, na verdade, nem se cogita Deus na vida. Mas quando você é um cristão, ou seja, quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, você se coloca numa posição contrária ao curso deste mundo, ao curso desta vida, e se torna, então, alvo de Satanás. Né? Satanás passa a perseguir. E outra coisa, o não cristão, a pessoa que não tem o Espírito de Deus, não tem esse conceito de pecado na sua vida. Né? A preocupação dela é com comportamento. Né? E nós estamos vendo aqui, nós temos aprendido que a salvação não é questão de desenvolvimento de um relacionamento de intimidade com Deus. Então, o não cristão ele não tem esse conflito, porque ele não está preocupado com Deus, com satisfação a Deus, com transformação, com mudança de natureza, mudança de coração, tá certo? É uma questão comportamental apenas, ok? Então, nós enfrentamos uma luta porque nós temos uma consciência diferente. Nós entendemos que para que possamos desfrutar desta bênção da salvação, precisamos ter um relacionamento de amor com Jesus, de nos submetermos à vontade de Deus, sermos guiados pelo Espírito de natureza, uma natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos pais. Quando nascemos, já trazemos essa natureza em nós, que é o que domina, né? É o que tem dominado a nossa vida, até que nós tivemos um encontro com Jesus e ele colocou uma nova natureza em nós, que é a natureza espiritual. E aí começa esse grande conflito. Né? E é interessante que a nossa luta não é só no campo do comportamento, né? Invade o campo do sentimento, das emoções, dos pensamentos. Então, é uma batalha tremenda que acontece dentro de cada um de nós. Pastor Robson, Rodrigues pediu a palavra, eu passo já, Rodrigues. Quando eu não tinha o conhecimento que nós temos hoje, o suficiente para nos envolvermos com Cristo, eu achava que era assim que eu pensava, que quando você se tornava um cristão, as coisas ficavam mais fáceis. Eu pensava dessa forma, que, olha, vai ser... o cristão é isso. Eu achava que era bem mais fácil, que era bem mais simples, as coisas iam se resolver. Amigo, quando eu me tornei um cristão, rapaz, até hoje, pastor Robson, é luta em cima de luta, nada é fácil. Ainda mais quando você é um cristão adventista do sétimo dia. Eu conheço muitos cristãos, amigos meus de outras denominações, que enfrentam cada situação, e não é um privilégio apenas dos cristãos adventistas. Todo cristão sincero, que busca realmente fazer a vontade de Deus, ele passa por esse crivo, né, dessas lutas, né? Eu entendi assim, mas depois que eu entrei, eu falei, rapaz, a coisa é feia mesmo. E ninguém nunca me disse que seria dessa forma. Falavam de lutas e tal. A primeira coisa que aconteceu, pastor Robson, quando eu entrei na igreja adventista, foi perder o emprego. Fiquei desempregado. E eu falava, rapaz, como é que pode? Eu já contei aqui a experiência para você, fiquei 3 meses desempregado, que foi uma luta muito difícil, recém-casado. E de lá para cá não tem sido fácil. Rodrigo, você pediu a palavra? Ô, Mário, só complementando aqui o que vocês falaram aí, essa questão da luta, né, entre o carnal e o espiritual, é que muitas igrejas hoje estão cheias por causa disso. Porque, como você falou, né? Quando a gente vem para a igreja, a gente imagina que vai ser só bênção. Mas não é assim.
Então, muitas igrejas pregam que só é bênção. Então, enche, porque as pessoas não querem passar por determinada situação difícil. E a luta do cristão é essa, né? Dia a dia, você vencendo batalha por batalha, e as igrejas pregam mais autoajuda do que realmente as Evangelho. verdades que você vai enfrentar. Então, é um divisor de águas aqui, porque cada vez mais as igrejas que pregam as verdades, né, falam disso para as pessoas, e as outras, ao contrário, não, venha para aqui que você não merece sofrer, você não foi feito para sofrer, para vencer, a sua vitória, a sua bênção. E, no fundo, essas igrejas começam a encher de gente que estão atrás dessas facilidades. Mas não se iluda, não, viu? Eles enfrentam lutas mesmo, são lutas difíceis também, dentro do seu conhecimento também, mas são homens e mulheres ali que também passam por cada perrengue. Você está com sua Bíblia em mãos aí? Se você tiver com sua Bíblia, eu quero convidá-los a abrir no livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 17. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, versículo 17. Ele diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Vejam, a pessoa nascida de novo, ela deseja, assim, intensamente, de forma, sabe, ardente, executar a vontade de Deus na vida. Paulo chama isso de deleitar-se na lei de Deus no tocante ao homem interior. Sobre o novo pacto da promessa, o Espírito Santo começa a escrever a lei de Deus em sua mente e em seu coração. Aí, pastor Robson, eu quero lhe fazer um questionamento. O cristão que rejeita de forma assim deliberada, ele escolhe não aceitar obedecer à lei de Deus. O processo de luta, porque uma vez que você rejeita, se torna bem mais fácil o inimigo induzi-lo a não ser fiel mesmo. E nesse caso, pastor Robson, eu vou lhe dar um abraço sem abraçar. Todos aqueles que rejeitam a lei de Deus. Qual é a diferença nesse conceito para nós que nos esforçamos? Não cremos que somos salvos pela obediência da lei. Nós sabemos disso. Mas qual é a diferença, pastor Robson? Porque eles declaram abertamente que não precisa mais... Na verdade, Mário, né? Mas aí você deve considerar que uma coisa é a pessoa que rejeita a lei como um todo, né? Aqueles que não têm o temor do Senhor, que não estão preocupados com o mandamento, com nenhum deles, né? Com nenhum mandamento. E outra coisa são aquelas pessoas que rejeitam um mandamento, porque a maioria dos cristãos que se dizem cristãos, que dizem servos de Deus e que dizem que não precisamos mais guardar a lei, nós estamos falando de pessoas que têm o temor de Deus, mas que, devido à orientação que receberam, acreditam que os mandamentos de Deus não são mais necessários, ou seja, não se precisa mais observar o mandamento. Não diria nem os mandamentos, né? A rejeição não é a todos os mandamentos, a rejeição é a um mandamento. E geralmente é o quarto mandamento que se rejeita, né? É esse quarto mandamento. E a salvação, ela é um dom gratuito, então não tem problema que a pessoa transgrida mandamento. Você pode viver de qualquer jeito. Então aí são duas coisas diferentes, né? Alguns está faltando a informação, a orientação certa, a compreensão da palavra de Deus como ela é. E a outros é uma rejeição completa do mandamento, ou seja, é uma graça sem graça, né? É aquela história da graça da salvação, a graça para salvar. Se apenas você tivesse aquela crença, né? O assentimento da existência de Deus, você está salvo. Então, tanto um quanto o outro precisa também do Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo quem convence a pessoa. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Alguns precisam apenas de um esclarecimento a respeito dos mandamentos, da função da lei, né? E ter noção
de que o pecado existe ainda, a salvação é gratuita, mas ela não é de graça, ela custou o sacrifício de Jesus, e o sacrifício de Jesus, ele deixa muito claro que a obediência é necessária, porque se não fosse, ele não precisava ter morrido, né? Se fosse liberar todo mundo da obediência, então Jesus morreu em vão, é o que nós aprendemos, né? Ok, pastor Robson. Ok. Se fosse possível, né, a lei, então todo mundo podia ser salvo e Jesus não precisava ter morrido. Né? Então, essas pessoas, é uma compreensão equivocada da função da lei, né, que as pessoas têm. O Rafael está com a mão levantada. Quem? Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia, Rafael. Pode dar sua contribuição, amigo. Bom dia a todos os irmãos. Eu queria contribuir na parte que eu estava falando, né, na primeira parte lá da situação, né? Quando a gente não tem o conhecimento que a gente tem hoje, então comigo a dificuldade assim foi muito grande, assim, no princípio não foi muito porque eu já tinha uma base de conhecimento, porque as pessoas, o inimigo usou as pessoas para estarem comigo. Aconteceu situações comigo que eu fui fazer uma ligação lá em casa, fiquei grudado lá 30 segundos na instalação lá, caí, quebrei a perna, eu passei por uma situação muito grande, a árvore caiu em cima de casa, eu estava fazendo uma casa, a árvore caiu em cima de casa. Então, esse tipo de coisa aí, quando eu voltei do hospital, as pessoas vinham falando para mim, né? E eu, graças a Deus que eu enxergava ali que elas estavam sendo usadas pelo próprio inimigo. E falava, rapaz, foi só tu entrar para a igreja, começou a acontecer um bocado de coisa contigo. Olha o que aconteceu, tu quebrou a perna, tu caiu, tu quebrou a perna, e começou um bocado de coisa assim. E muitas pessoas que chegaram comigo disseram, não, isso daí que as pessoas estão falando não tem nada a ver isso daí. Elas não entendem o que elas estão falando. Então a minha esposa chegou comigo, falou umas coisas também. Não liga para isso daí, que isso daí não é ela que está falando. Aí depois eu fui explicando, ela foi entendendo. Mas são muitas coisas que a gente passa, meu irmão, que vou contar aqui as bênçãos, né? E as Então é lutas, isso aí, né? meu irmão. Obrigado, Rafael. Mas, Mário, Pois não, pastor Robson. Mário, de Pois não, certa pastor. forma, o que o pessoal falou para Rafael tem fundamento. Não é? Quando você se torna um cristão, de as coisas ruins acontecerem, isso ocorre sim, claro, porque o inimigo ele está irado, não é? Pela sua decisão, e ele vai lhe perseguir, e ele vai trabalhar realmente para desanimar você, entendeu? E essas coisas podem acontecer, as coisas ruins podem vir, o inimigo passa a perseguir, maltratar, causar problema, exatamente para você ter essa ideia. E tem muita gente que desiste, viu, Mário? Tem muita gente que quando entra na igreja, lembra que a Bíblia fala da semente, que cai em diversos solos, né? Diversos tipos de solo, né? E uma parte da semente, naquela parábola da semente do semeador, caiu no solo pedregoso, que logo, né, nasceu, cresceu, mas aí veio o quê? O sol, né? E a Bíblia e Jesus diz que o sol são as perseguições, é o sofrimento por causa da decisão ao lado de Jesus. Então vem o sofrimento, vem as dificuldades, vem o problema, e a pessoa não tem raiz, não tem profundidade, e ela acaba desistindo. Né? A semente morre, exatamente por causa dos problemas, das dificuldades que vêm. Tem pessoas assim mesmo, elas decidem ao lado de Jesus, elas aceitam com alegria, mas quando começa a enfrentar um bocado de problema, quando vem um bocado de situações, as pessoas começam a dizer isso mesmo que o Rafael falou. Rapaz, tá vendo aí você depois que entrou para essa igreja aí, rapaz, a coisa piorou pro seu lado e tal, e ele começa a falar. É isso mesmo. Verdade mesmo. Muitas vezes, quando a pessoa se decide ao lado de Cristo, as coisas pioram mesmo. E nosso tempo ainda tá bom, Mário. No tempo de Jesus era muito pior. Porque tinha gente que, quando aceitava Cristo, ia para a morte. É verdade. Ô, pastor Robson, quando eu me tornei adventista, um colega meu, hoje ele é cristão, não é adventista, mas ele é um cristão. Ele disse, rapaz, no meio de tantas igrejas, você escolheu logo essa? Logo essa? Mas por quê?
E ele começou a baixar a ripa na igreja adventista. Eu falei, pronto, essa que eu quero mesmo, essa que eu vou ficar. E eu me lembro, pastor Robson, o senhor contou essa experiência, o senhor fez esse comentário, eu lembrei de uma irmã, não vou citar o nome dela em respeito, ela entrou na igreja, lá no Jaraguá, onde eu era o ancião da igreja, eu fiquei lá 7 anos na igreja do Jaraguá, e essa mulher entrou, meu irmão, com um fervor, o pastor Robson, animada, vibrante. Ela veio de uma outra denominação. E vibrante, aquela coisa. 4 meses depois, ela não foi mais para a igreja. E aí eu fui visitá-la. Antes de completar os 4 meses, ela começou a faltar os cultos de sábado. E eu ia na casa dela, conversava e tal. E depois de 4 meses, ela não voltou. Eu fui visitar, ela nunca estava, pastor, ela nunca estava. Todas as vezes que eu ia, ela nunca estava, era uma coincidência incrível. Se eu ia domingo, ela não estava, se eu ia sábado, ela não estava, se eu ia de noite, ela não estava. Eu falei assim, essa mulher está se escondendo, essa irmã está se escondendo. Bom, já que ela está se escondendo, eu vou me esconder também. Aí eu saí, né, não fui embora e fiquei assim, me despedi de alguns, falei bem alto, irmãos, Deus abençoe e tal, fala para a irmã que tal dia eu volto aqui, eu vou voltar em outra oportunidade, preciso muito conversar. Só que eu saí e não fui embora. Eu fiquei ali de tocar. Não é que a mulher estava em casa. E aí, quando ela saiu, eu me aproximei. Ô, irmã, que bom que a senhora chegou. Estava saindo aqui, a senhora chegou, que bom. E aí, ela nem me convidou para entrar, pastor Robson. Ali mesmo na porta, eu comecei a perguntar o que estava acontecendo e tal, e tal. E eu percebi, pastor Robson, que ela estava enrolando. Eu falei, irmã, eu falei bem sério, irmã, eu gostaria muito que a senhora fosse honesta com a senhora e comigo, e principalmente com Deus. O que está acontecendo? Ela disse, vou lhe dizer logo, não vou ficar enrolando, não. Eu não vou mais para essa igreja. Digo, mas o que está acontecendo? Essa igreja é muito estreita. Tudo é mais difícil. Depois que eu entrei nessa igreja, olha como é que está minha casa, olha meu marido, olha que não sei o quê, não sei o quê. E nunca mais ela botou os pés lá, pastor. Então, é o que o senhor falou aí agora há pouco. A semente, né? As pessoas querem conformidade. Uma igreja que me traga conforto, que não precisa mexer comigo. Eu quero conversar aqui com o Sábio. O Sábio pediu a palavra? Pois não, Sábio, pode abrir. Olá, bom dia. O interessante é que quando estamos no mundo, estamos na mão do inimigo, já somos dele. Então, ele muitas vezes nos rega com coisas boas, né? Sem aflições. Mas no momento que partimos para a igreja, nós saímos do seu domínio e a partir de agora ele se torna nosso inimigo feroz. Né? Então agora nós não somos mais dele, estamos nas mãos de Cristo. Então a partir desse momento ele começa a atuar com essas artimanhas, né? Tentando ali nos derrubar, jogando várias coisas, né? E o próprio Cristo nos advertiu, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele também venceu, né? Ele não é aqui, né? Ele não é um Deus que está lá em cima, nunca veio aqui, não sabe o que é a tentação, não sabe o que é pecado. Não, de forma alguma. Ele, para poder tirar essa objeção, ele veio a essa terra, sofreu o que nós sofremos, mas venceu, para mostrar-nos que, assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Amém. E eu acho que quando entramos na igreja, é como se nós estivéssemos cegos e nós recebêssemos um óculos. E a partir daí nós conseguimos ver o quão envolto de problemas nós vivíamos, né? É basicamente isso. No mundo, nós não conseguimos ver os problemas, mas quando entramos na igreja, nossa visão é limpa, né, de certa forma, e agora conseguimos ver os problemas. É por isso que muitas pessoas dizem isso, né? No momento que eu entrei nessa igreja, tudo piorou, né? Parece que eu estou vendo as coisas tudo ruim, mas é justamente isso. Além de ver os problemas, Sábio, ele também consegue ver a saída, a solução. Muito obrigado, Exatamente. Muito obrigado, Sábio. O Robson também aqui pediu a palavra, depois a Cris. Pois não, Robson, bom dia. Ô, Mário, ouvindo
esse comentário aí. Nele aqui, eu não sei quantos de vocês já trabalharam com sisal, né? O sisal, ele coça muito. Eu trabalhei em uma empresa que trabalhava com sisal. Eu trabalhei muito tempo nessa empresa. Mas o que era de pessoas que entravam naquela alegria por estar empregado, né? Graças a Deus conseguiu um emprego e começou o Mário. Alguns iam só até meio-dia, outros terminavam a jornada do dia e dizia: não venho mais, não dá para mim, né? A mesma coisa, eu estou fazendo essa alusão aí com o cristianismo, o evangelho, né? Muitos entram naquela alegria e quando as dificuldades chegam, diz assim: olha, o caminho aqui é estreito demais, estou indo embora, né? Infelizmente é dessa forma aí. Aí você contando, me lembrei desse trabalho que realmente as pessoas entravam, uns iam até meio-dia, outros terminavam o dia e já não ia mais, né? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que essas dificuldades sejam para nós vitórias em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Muito bem colocado, Robson. Cristina, bom dia, Cris. Bom dia. Dê a sua Realmente, opinião. realmente, quando nós aceitamos a Cristo, eu sinto assim, ele quer nos intimidar, o inimigo tenta nos intimidar. A minha experiência nesse sentido foi quando eu ainda estava fazendo estudo bíblico. Eu lembro que foi numa Semana do Calvário. Terminando a Semana do Calvário, nós começamos o estudo bíblico na igreja de Pavuna, a qual frequenta a irmã Darcy. E eu comecei a fazer o estudo bíblico com o irmão Antônio Bento. Todo mundo conhece aqui no Rio de Janeiro o irmão Antônio Bento. E começamos a fazer o estudo bíblico. E no domingo, eu tomei a decisão, no domingo à noite, eu tomei a decisão de batismo. Eu falei, eu quero me batizar. E quando nós saímos da igreja, no Mário, por volta de, acho que eram 9 horas da noite, numa ruazinha para dar acesso à rua principal, que ia para minha casa, nós fomos escolhidos por um ônibus. Eu estava com meu filhinho de 11 meses, eu, minha prima, o namorado da minha prima, e minha prima, o namorado da minha prima, e outra prima e uma jovem da igreja de 17 anos. E o interessante, essa jovem de 17 anos e uma das minhas primas passaram o dia todo evangelizando. E o casal, que era minha prima e o namorado, ficaram de um lado da rua e nós atravessamos. E ao atravessarmos, nós fomos escolhidos na calçada, nós fomos escolhidos por um ônibus e fomos jogados em um matagal. E nesse incidente, Romário, eu perdi o meu filho de 11 meses. Ele morreu, traumatismo craniano. E aí, graças ao bom Deus, eu entendi que o inimigo queria me intimidar. Mas a coisa mais preciosa é que Deus, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Porque através desse incidente todo, de eu ter perdido meu filho, foi exatamente esse o fato que me deu meu marido. Esse filho, eu tinha sido mãe solo, e o meu esposo, ele se achegou a mim justamente por conta desse acidente, porque ele ficou curioso. Eu fui a um determinado local, e ele chegando nesse determinado local, ele falou assim, nossa, essa é a moça do acidente, e ele se chegou até a mim, curioso. E nessa curiosidade, Romário, 37 anos de casados. Amém. O Pai do Céu me concedeu a graça dos filhos, são os filhos que eu luto para que eles voltem para a igreja, mas são as minhas bênçãos. Então, nós temos que realmente lutar. Quando a gente entra para a igreja, é luta, mas também é vitória. É vitória em Cristo Jesus. Que essa história não venha desanimar ninguém, mas venha mostrar, mesmo na dificuldade, o amor que Deus tem para com os seus. Porque Deus, ele me abraçou, Deus, ele me cuidou, Deus colocou pessoas para estar comigo e colocou meu esposo, para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém. A irmã Darcy fez um comentário aqui que Deus transforma tragédias em bênçãos, e é verdade, viu? Amém. É verdade. Glória a Deus.
Obrigado, Cris, pela sua experiência. Depois de um certo tempo, você vai contar esse testemunho para a gente com mais detalhes, tá bom? Vou sim. Vamos lá, queridos. Mário. Oi, pastor Robson. Pois não. Lembrando que não é todo mundo que passa por isso, né? Tem pessoas que é exatamente o contrário. Tem pessoas que vêm para a igreja e realmente a vida muda, melhora. Pessoas que viviam nas drogas, pessoas que viviam no álcool, que viviam na bandidagem, e elas se convertem, vêm para a igreja e a vida delas muda para melhor. Não é todo mundo que passa pela experiência de ser perseguido desta maneira. A perseguição acontece de outras formas. Tem gente que, quando vem para a igreja, e eu já tenho ouvido testemunhos que a vida mudou, organizou as coisas, conseguiu construir um lar, ter uma família. Tem gente que houve uma mudança muito grande para melhor na sua vida. E as provas vêm. E eu diria que o maior problema não está pelo que vem de fora, Mário. O conflito que Paulo fala aqui, e que o Dennis Smith está falando aqui, não é o conflito do que vem de fora, é o conflito interno. que acontece dentro de nós. Exatamente. Exatamente. Pastor Robson, o pastor ele tem um comentário aqui. Primeiro ele colocou um texto, 2 Coríntios 3, verso 3. Sabe, eu já te dou a palavra. Ele diz assim, 2 Coríntios 3, 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Contudo, o recém-convertido, ele descobre rapidamente que há outro desejo muito forte nele, o desejo pelo pecado. É o que o pastor Robson agora acabou de falar, essa luta interna, a guerra que há dentro de cada um de nós. Agora que ele tem o Espírito de Deus, ele está consciente de seus desejos, que são desejos pecaminosos, quando antes muitos desses desejos não o preocupavam. Então, é uma luta espiritual. Então, o cristão descobre que agora há duas naturezas dentro dele. Uma que deseja seguir o pecado, outra que deseja obedecer a Deus. E essa luta todos nós enfrentamos. E Paulo descreve esse intenso conflito, o pastor Robson e demais irmãos, experimentado por todo cristão, de forma muito clara em Romanos capítulo 7, versos 14 a 26. Então, muito feliz o seu comentário, pastor Robson. Não é essas perseguições, faz parte. Mas a maior luta mesmo, o pastor Robson foi muito feliz, é essa luta que nós enfrentamos, a luta espiritual, aquela luta aqui dentro de nós, porque, irmãos, o pecado, ele é atraente. Ele é, entre aspas, agradável, não é? Ele é atraente. Eu estava fazendo, pastor Robson, evangelismo numa cidade chamada Estância, em Sergipe, e nós estamos ali fazendo, Umbaúba, na cidade, porque a gente fez em Estância, fez Cidade Nova, fez Umbaúba, fez em Pedrinhas, fez em Tomado Geru, Cristinápolis, aquela região ali, a gente fez muito evangelismo ali. Graças a Deus, a gente viu muitas almas sendo batizadas. E na cidade de Umbaúba, tinha uma senhora muito bonita, uma coroa, apresentando assim uns seus 40, 45 anos, muito bonita. E sentava ali na primeira fila. E ela era um sorriso muito fácil, aquela coisa. Eu percebi que ela sorria muito para mim. Mas eu não maldei, porque estava todo mundo sorrindo, aquela coisa. Mas o Espírito Santo não deixa você nas escuras, amigo. E quando terminou uma determinada noite, terminou o evangelismo, ela veio até mim, me cumprimentou, agradeceu e tal, e me deu um papel. E aí ela fez, deixa para você ler em casa. Eu vou ler em casa coisa nenhuma. Quando ela saiu, eu abri um convite. Um convite. Não pergunte para quê. Eu cheguei em casa, mostrei para minha esposa, filha. Olha o que eu ganhei aqui hoje. Olha a desgraceira que Satanás quer fazer com o evangelismo. Porque é só isso que ele quer. Escandalizar para acabar com a conferência, acabar com o evangelismo. Aí minha esposa fez, quem é essa safada? Eu digo, calma, fica tranquila, tá tudo certo.
E aí ela passou a ir para o evangelismo e eu não falei para ela quem era. Mas ela descobriu, mulher é incrível, mulher, ela tem um faro com essas coisas, bicho, é incrível. Mas é assim, queridos, o inimigo ele vem, é uma luta. Olha o que está em Romanos capítulo 7, eu gostaria de ler, é um texto longo, mas vale a pena, irmãos. Eu quero que você pegue sua Bíblia, no capítulo 7 de Romanos, o tempo já está indo embora, né? Romanos capítulo 7, verso 14 a 26, a 25. Já foi. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, Paulo escrevendo aos Romanos. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E Paulo continua escrevendo, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, não me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha a luta de Paulo, pastor Robson. O senhor sabe muito bem disso, estudou para isso. Mas veja, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele diz assim, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Essa era uma luta terrível de Paulo, pastor Robson. E nós enfrentamos da mesma maneira, não é isso, pastor? Fato. Com certeza, Mário. Todos nós travamos essa luta todo dia, né? É a luta entre o que você sabe que deve fazer e aquilo que faz. Entre aquilo que você sabe que é a vontade de Deus e a sua vontade. O pastor Edson, ele costuma falar muito aqui, quando ele cita essas questões, principalmente nas lutas contra o apetite, né? Entre você saber aquilo que é certo fazer e aquilo que você tem desejo de fazer. Então, essa é uma batalha muito grande que, como diz aí no início o Dennis Smith, a pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela não enfrenta essa luta. Verdade. Porque ela acha que tudo é permitido, então ele pode fazer, que não há problema nenhum ele fazer aquilo. Né? Pois sabe. Então, por exemplo, você está... Deixa o pastor Robson concluir. O seu impulso sexual é muito forte. Né? Seu impulso sexual é muito forte. Você tem o desejo de ter um relacionamento íntimo com a namorada, mas você sabe, o seu corpo deseja aquilo, a sua carne está desejando a relação, mas na sua mente tem uma lei que diz que o sexo foi feito para depois do casamento, mas você não é casado, mas você quer fazer. Então, é essa batalha que o cristão tem. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ela tem essa batalha. O Espírito está dizendo assim, meu filho, ainda não é agora, não é hoje não, não, tenha paciência, aguarda aí. Mas a carne está dizendo, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. É bom, isso é bom, eu quero. Entendeu? Então, esse conflito, a pessoa que não tem o Espírito de Deus, não, ele parte, ele diz, não, vamos lá. Entendeu? Na cabeça dele, não, está com desejo, o que é que impede? Né? Vamos, entendeu? E vai. Você está entendendo? Então, esse é o conflito que a gente trava no coração aqui dentro, né? É você saber ter a sua mente, na mente, como diz Paulo, na mente está a lei de Deus. Você sabe qual é o caminho. Mas aqui, não é, o impulso da sua natureza pecaminosa é para fazer aquilo que vai lhe dar prazer, que vai trazer aquilo que você acredita que vai trazer prazer, que vai ser bom, que vai ser gostoso. Então, esse é um conflito que a gente enfrenta todo dia. Pois não, Sávio. Obrigado, pastorzão. Maravilha. É que muitos cristãos pensam que a fidelidade e a obediência a Deus é uma barganha, né? Como assim? Nós podemos tirar por meio da lição, né,
sobre Moisés que se passou, que ele passou a vida inteira, né, ali uma boa parte de sua vida, trabalhando para o Senhor, cuidando do povo, fazendo todo o trabalho ali para Deus, conversando com o próprio Deus, tendo intimidade com Deus, mas o seu galardão, né, ali a sua vitória veio após a sua morte, né? Agora ele já está na Canaã celestial, mas Moisés não tinha ali o saber daquilo, que ele ganharia a Canaã celestial, mas enquanto em vida, enquanto buscava Deus em vida, o desejo dele era entrar na Canaã terrestre, na Canaã, ali onde mana leite e mel. Porém, a vitória dele, a bênção dele, veio somente após a sua morte ali e a sua ressurreição para a vida eterna, né? Então, nós temos, sim, né, ali que ser fiéis, que buscarmos a nosso Deus, né, para podermos ali estarmos em conformidade com um Deus que não virá, mas já veio morrer por nós. Um Deus que não nos perdoará, mas que nos já perdoou por sua morte, né? Ou seja, nós somos fiéis a Deus não porque ele será alguma coisa ou porque ele fará alguma coisa, mas sim porque ele já fez antes mesmo do nosso nascimento, antes mesmo nós sabemos que ele era, né? E eu trago a questão que o pastor Robson estava trazendo, é que Deus é como se fosse ali uma indústria, né? Ele nos fabricou, ele nos fez, ele sabe o que cada ponto do nosso corpo, cada célula é importante. E Satanás é como ali uma pessoa que não sabe usar, né, esse instrumento. E ele quer que nós como instrumentos, sejamos como crianças e comecemos a experimentar as coisas, a mudar os botões, a ali fazer tudo da maneira errada, e Deus ali sempre como um instrutor fala, não é dessa forma, não é desse jeito, eu sei o melhor para você porque eu te fabriquei, né? Mas Satanás é como uma criança, ele quer que nós mexamos em tudo, nós experimentamos tudo, mas Deus sempre nos diz, como um instrutor, né, como um Deus que nos fabricou, e fala, isso é melhor para você, porque foi assim que eu te fabriquei. Faça isso e você é melhor, né? Ele nos dá ali, por meio da irmã White, a reforma de alimentação, né? Filho, tá sofrendo disso? Tá sofrendo de dor? Aqui, tá aí a mensagem de reforma de saúde para você não sentir essa dor, né? Por que é que muita gente insiste em viver na dor, sendo que nós, adventistas, temos a mensagem de reforma alimentar, né? Nós temos tudo para sermos vitoriosos na nossa vida física, Amém. na nossa vida mental e na nossa vida espiritual. Valeu, Sávio. Muito bem, Sávio. Muito obrigado, amigo. Deus seja louvado. E para finalizar, pastor Robson, todo cristão ele consegue se identificar com a luta descrita pelo apóstolo Paulo. Todo cristão. E essa luta é dia a dia, mês a mês, ano a ano, e nunca consegue obter a vitória que querem ter sobre o pecado. Todo cristão está bem consciente, de fato, que há uma lei do pecado que habita dentro dele e que está travando uma guerra contra o desejo dado por Deus de obedecer à sua lei. O pastor Robson fez uma colocação muito bem em relação ao sexo, né? Essa vontade de fazer o que não é. Irmãos, o Espírito Santo vai nos convencer do que o que é realmente melhor, e ele vai nos dar poder para vencer, porque Cristo vence as nossas lutas, irmãos. E Paulo, o pastor Desmith, ele diz que reconhecendo a impossibilidade de obedecer a Deus por causa do poder do pecado em sua vida, Paulo clama desesperadamente, né? Desaventurado homem que sou. Oi, pastor. Oi, irmão Rodrigues. Mas se a gente olhar também, a gente vê que essa luta também, para nós, não é uma coisa tão ruim assim, pode ser até uma coisa saudável. Se somos soldados de Cristo, a gente imagine um soldado em uma guerra ficar parado olhando as coisas acontecerem. Não, o soldado tem que estar para a luta também. Então, a luta também, a gente pode ver para o lado positivo também. Eu estou ali contribuindo para o meu fortalecimento e para a obra do Evangelho também.
Então, o soldado na luta, ele não pode ficar parado, tem que estar brigando. Então, gente como um soldado tem que estar na luta brigando. Verdade. Até uma honra eu poder participar dessa luta diária. Exato. Faz parte do crescimento cristão, né? Olha, e Paulo, Justamente. ele dá uma solução para esse problema da vida do crente. A solução está em Romanos 8, de 1 a 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Isso. pecado da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que for impossível à lei, do que estava enferma pela carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a solução para o dilema do cristão é permitir a Jesus Cristo, através da lei do Espírito da vida, que nos liberte da lei do pecado e da morte. Ô Oi, Mário, Angélica. Bom dia, Angélica. bom dia. O capítulo 7, no verso 25, a primeira parte, ele dá justamente a chave da vitória, quando ele diz aqui: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quem é o Senhor? Quem deve ser o Senhor? Porque é bom quando ele vê que existe uma luta, né? É uma luta. Quando o Espírito Santo ocupa a nossa mente, porque o desejo de Deus assim, é a luta da mente contra a carne, é a luta da mente, é a consciência. Eu tenho consciência agora do que é pecado. E Paulo, ele detestava o pecado, né? Ele detestava o pecado, ele tinha o lado humano dele, né? O lado carnal, mas ele tinha o lado espiritual. O lado espiritual, o Espírito Santo ajuda a gente a detestar o pecado e desejar fazer a vontade de Deus. Então, essa luta existe, só a vitória, quando Jesus realmente se torna o Senhor da nossa vida. É Por verdade, isso, Angélica. graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Jesus se torna o Senhor, não é? Então a gente obtém essa vitória. A luta é diária, a luta é constante, a carne existe, até porque é necessário realmente, é necessário essa luta, porque nós precisamos todos os dias dizer de que lado nós estamos. Verdade. De que lado nós estamos, certo? Como o sábio falou aí, não existe barganha, não pode existir barganha. O Senhor da minha vida, eu preciso demonstrar para mim mesmo, eu preciso demonstrar publicamente quem é o Senhor da minha vida. Você falou aí, quando você estava no evangelismo, né? Então, você está levando Jesus para alguém. Você está levando Jesus para alguém. E você precisava demonstrar ali que era o Senhor da sua vida em primeiro lugar. Porque não é só falar, é testemunhar. Testemunhar. É um testemunho diário. E Deus, ele se agrada dessas vitórias que nós alcançamos por intermédio dele. E nós também, realmente, nós nos sentimos bem quando nós somos vitoriosos sobre o pecado. Então, mas para dar essa vitória, eu preciso entender o seguinte: é Jesus, é o Espírito Santo, como foi lido aí no capítulo 8, é o Espírito Santo que vai me ajudar a obter essa vitória. Porque É, na minha mente existe uma luta. Eu sei agora o que é pecado. Eu sei que o pecado, ele não me traz nada de bom, ele me destrói. O pecado destrói os meus sonhos. O pecado destrói os meus projetos de vida. É assim que funciona. Então, quando eu permito que Jesus seja o Senhor da minha vida, eu realmente tenho paz, eu sou mais feliz. Ninguém é feliz com o pecado. O isso não pecado é tão significa, ruim. Angélica, que não existe as lutas que o cristão enfrenta, mas ele consegue em Cristo superar tudo isso. Isso, exatamente. Então, assim, é dar lugar ao Espírito Santo e você dizer assim: olha, a vida cristã é fácil? Não, não é fácil. O próprio Jesus disse, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus estava dizendo, né?
que não era fácil. Vencer o mundo não é fácil, mas é Ok. possível. Mas é Amém. possível. Obrigado, Angélica, pela sua contribuição. E fechando aqui, queridos, Paulo diz assim, ó, em Romanos 8,4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Digo, porém, Amém. andai no Espírito, irmãos. Gálatas 5:16 e 17, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência, a loucura da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E eu pergunto, queridos, para a gente fechar aqui, irmãos, está você disposto a permitir que o Espírito Santo, queridos, seja de fato o guia da nossa existência, que sejamos realmente guiados pelo Espírito? É Amém. esse o seu desejo em 2022? Um dia por vez, queridos, um dia por vez, que o Espírito Santo nos conduza, nos faça em Cristo mais do que vencedores para a honra e a glória do seu santo nome. E aqui nós vamos encerrar, queridos, cantando esse hino que nós cantamos no início, Rodrigues, que nos fez voltar um pouquinho ao passado, né? Rodrigues gostou ali do louvor, e esse hino realmente fala sobre isso. A vitória do crente, vitória, queridos, ela só vem do Senhor Jesus Cristo. Não adianta você querer lutar por você, porque você não vai conseguir. Não se atreva a enfrentar o pecado com suas forças. Você não vai conseguir. Não se atreva a lutar as lutas contra o pecado com suas forças. Você não vai conseguir. Vitória, queridos, ela só vem do Senhor Jesus Cristo. E é o que nós vamos cantar agora. Vitória só vem do Senhor. Vamos lá. Deixa eu soltar aqui para vocês. A vitória certa só vem do Senhor Jesus Cristo. Aqui, pronto. Vamos lá. Vamos louvar o Senhor. Deixa eu abrir aqui, irmãos. Está meio devagar a internet. Ou agora. Nossa. Deu um branco aqui. Pronto. Deixa eu ver se abre agora. Cadê, homem? Irmãos, vamos tirar aqui o compartilhamento, não deu para abrir. Deixa eu ver se eu abro agora aqui, irmãos. Ao vivo é assim mesmo. Nós vamos cantar em nome de Jesus esse hino. Vitória só vem do Senhor. Não quer abrir, mas eu vou insistir um pouquinho mais para que ele abra aqui e a gente encerre cantando Vitória só vem do Senhor. Deixa eu ver aqui. Então, acho que agora vai. A internet desde cedo está com esse probleminha hoje, irmãos. Não quer abrir, não. Travou foi tudo agora, meu Deus do céu. Irmãos, não quis abrir, não. Vamos orar assim mesmo, vamos agradecer ao nosso Deus, porque tivemos a oportunidade de estudar esse tema, e pela graça de Deus, queridos, a gente, em nome de Jesus, nós vamos conseguir vencer esse ano, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos convidar aqui o meu pastor Robson. Abriu, olha, agora abriu. Vamos lá. Perdidos, cansados, os homens estão. Vitória só vem do Senhor. Sozinhos, sem rumo, farda demais. Vitória só vem do Senhor. Deus é glória, honra,
de Cristo por nós lutarão. Vitória só vem do Senhor. No céu então juntos nós vamos cantar. Vitória só vem do Senhor. Deus é glória, honra, força e poder Ele é. Deus é glória, honra, força e poder Ele é. Ele é, Ele é, Ele é Senhor. Amém. Vitória só vem do Senhor, queridos. Lembre-se sempre disso. Nunca esqueça disso, irmão. Se você quer ser um vencedor, permita que Cristo vença as suas batalhas. E mais um recadinho. Lembre-se disso, queridos. Eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Pastor Robson, nos apresente a Deus, encerrando, então, a live dessa madrugada. Oremos então, irmãos. Oremos ao Senhor. Rendemos glórias e louvores ao teu nome, Senhor, porque em Cristo Jesus a tua palavra diz que nós somos mais que vencedores. A grande batalha não está fora de nós, não dos inimigos externos. A grande batalha está dentro de cada um de nós. Essa batalha diária, as naturezas que estão aqui dentro. Por isso precisamos do Espírito Santo em nossa vida para mortificar o eu. E para que Cristo seja supremo, como disse a tua serva evangélica, para que Cristo seja verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Amém. E que possamos andar segundo a sua vontade. Que o Senhor Jesus vença o pecado em cada um de nós, para que no final nós possamos, à semelhança de Moisés, receber o galardão da vida eterna por esta vitória conquistada por Jesus na vida de cada um de nós. Fica conosco, meu Deus, temos um dia de lutas, com certeza tentações virão dificuldades, virão provas, mas em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Amém. Por isso nos colocamos mais uma vez nas tuas mãos, pedindo a direção do teu Espírito e a presença de Jesus em nossa vida. É em nome dele que nós oramos agradecidos nesta hora. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Robson, mais uma vez, ao Sávio, ao Robson, a todos vocês, a Cris, com sua experiência de Vamos vida, juntos. todos vocês aqui. Deus abençoe, uma ótima semana. A gente se vê amanhã, em nome de Jesus, mais uma vez, às 4 horas da manhã. Um grande abraço, fiquem todos na Amém. paz do Senhor Jesus Cristo.